Olá, obrigada pelo convite. Coube a mim falar sobre porfirias e fígado. Na maior parte das vezes, as porfirias são distúrbios hereditários, embora existam formas adquiridas. Elas apresentam ampla interação entre fatores genéticos e ambientais, pois os portadores de mutações nem sempre desenvolvem a doença na ausência de fatores ambientais precipitantes. São síndromes clínicas causadas por defeitos nas etapas da biossíntese do M. A biossíntese do grupo M ocorre em todas as células nucleadas dotadas de mitocôndrias, e há predominância do processo em células de linhagem eritropoética, em que há síntese de hemoglobina, e em células hepáticas, em que há síntese de enzimas como citocromo P450, etc. Esse é o esquema de uma célula. Vocês podem observar que o processo inicial da biossíntese do M ocorre na mitocôndria, o processo intermediário no citosol e o processo final novamente na mitocôndria. Preste atenção nas enzimas ala-sintetase, ala-desidratase e PBG-deaminase, que elas vão ser abordadas durante a aula. O processo de biossíntese do M é regulado por vários fatores, sendo que o principal deles se dá na fase da ala-sintetase. Tal regulação decorre da presença de dois tipos de ala-sintetase, a tipo 1, que é expressa em tecido hepático e é suprimida pela presença do M, e a tipo 2, que é expressa em tecido eritropoético e é estimulada na presença de ferro intracelular. As porfirinas acumulam quando não são convertidas em M, e isso reflete defeitos enzimáticos específicos. Então, na figura você vai ver todas as porfirias que são causadas por defeitos enzimáticos no local em que elas acontecem. A partir de agora, a célula vai ser representada de forma linear, começando na mitocôndria, indo pelo citosol e depois na mitocôndria, para vocês poderem saber em que etapa do processo enzimático está ocorrendo a doença. As porfirias são divididas em categorias dependendo de onde predomina a deficiência enzimática. Podem ser agudas ou hepáticas, crônicas hepáticas ou eritropoéticas. Nós vamos começar pelas crônicas eritropoéticas. A porfiria eritropoética congênita é um transtorno autossômico recessivo caracterizado pela deficiência quase completa da uroporfirinogênese sintetase. Como consequência, há acúmulo dos isômeros do tipo 1. O quadro clínico é caracterizado por sintomas cutâneos e hematológicos, como hemólise, anemia, esplenomegalia e bolhas com fotossensibilidade, urina avermelhada, hipertricose, eritrodontia, alterações ósseas, cegueira e lesão hepatocelular. A porfiria eritropoética é um distúrbio autossômico dominante com penetrância incompleta, comum em asiáticos, decorre da deficiência parcial da ferroquelase. Leva ao acúmulo de protoporfirina nas células eritroides e outros tecidos. Tem fotossensibilidade, insuficiência hepática, colelitíase, anemia macrocítica e a presença de sideroblastos. E o fígado? Parte da protoporfirina excretada na bile é absorvida pelo intestino e retorna ao fígado pela circulação enterohepática, levando ao acúmulo de protoporfirina no fígado, dano aos canalículos biliares, aumento dos níveis sistêmicos de protoporfirina. Esse círculo vicioso pode causar mais danos ao fígado e pode progredir rapidamente para a insuficiência hepática aguda se não tratada. A colestiramina e o ácido urso desoxicólico já foram usados nessas situações para manejar a colestase. Entre 5% e 20% dos pacientes com porfiria eritropoética desenvolvem manifestações hepáticas, enzimas hepáticas alteradas, colelitíase em idade precoce, hepatite colestática aguda grave e insuficiência hepática em 1 a 4% dos casos. A conduta do hepatologista ela é a mesma frente a um paciente com doença hepática, recomendar abstinência de álcool e drogas, investigar sorologias de hepatites virais, recomendar vacinação contra hepatites quando indicado, investigar outras doenças hepáticas que possam estar desencadeando a porfiria, fazer ultrassonografia anual de rotina para vigilância de doença hepática e elastrografia hepática nos pacientes que já têm diagnóstico de doença hepática para acompanhar a evolução da fibrose. As porfirias crônicas hepáticas, então. Porfiria cutânea tarda é a porfiria mais comum, causada pela deficiência da uroporfirinogênese descarboxilase, por mutação heterozigótica. Ela pode ser
manifestar com lesões bolhosas crônicas em áreas fotoexpostas, hipertricose, hiperpigmentação, fotomutilação e hemosiderose hepática. A maior parte dos portadores de mutação do gene do uroporfirinogênio descarboxilase nunca desenvolve a porfiria cutânea tarda. Aqueles que manifestam a doença o fazem após exposição a alguns desencadeadores ambientais. Hepatite crônica C, uso de hormônios estrogênio, hemodiálise, álcool, HIV, mutação HFE. Múltiplos nódulos hiperecogênicos são observados no fígado. Patologicamente, esses nódulos são depósitos gordurosos focais e podem mimetizar a malignidade. Existem alguns relatos de esses nódulos terem sido encarados como malignidade e depois do tratamento da comorbidade que desencadeou a porfiria, ocorreu o desaparecimento desses nódulos. No ultrassom, eles exibem contorno hiperecóico ou hiperecogênico homogêneo, confluência parcial e nenhum efeito de massa nas estruturas vasculares. Esse estudo, que avaliou as comorbidades associadas à porfiria cutânea tarda, observou o vírus C como mais prevalente associado ao álcool e também a hepatite B e a hemocromatose hereditária. Também houve um caso de hepatocarcinoma e há alguns relatos de hepatocarcinoma nesses pacientes, por isso justifica a vigilância. E a sobrecarga de ferro é vista na grande maioria dos casos de porfiria cutânea tarda. A porfiria hepato-eritropoética é uma forma rara de porfiria autossômica recessiva, caracteriza-se pela deficiência da uroporfirinogênio descarboxilase e, clinicamente, a doença é bastante semelhante à porfiria eritropoética congênita, com lesões bolhosas cutâneas, cicatrizes cutâneas, urina avermelhada, hipertricose, exodontia, anemia hemolítica e esplenomegalia. E, por fim, as porfirias agudas hepáticas. Elas geralmente ocorrem por um fator desencadeante, xenobióticos, drogas e químicos vão atuar diretamente aumentando a atividade da ala-sintetase ou no citocromo P450. Estrogênio, progesterona, tabagismo, álcool em jejum também podem desencadear os quadros, com acúmulo excessivo de precursores ativos neurofarmacológicos de porfirina. Nesse grupo de porfirias, 80% dos carreadores da mutação são assintomáticos. São caracterizadas clinicamente por sintomas neuroviscerais. Para explicar tal fenômeno, diversas teorias já foram aventadas. Excesso de ALA e PBG é neurotóxico, excesso de ALA inibe a liberação de ácido gama-butírico e assim por diante. A porfiria aguda intermitente é um distúrbio autossômico dominante caracterizado pela deficiência da enzima PBG-deaminase. É mais comum em mulheres e se caracteriza por ataques de dor abdominal, tetraparesia flácida e sintomas neuropsiquiátricos. Manifesta-se geralmente após o contato com desencadeantes ambientais. Os ataques têm duração entre horas a dias e mortalidade em torno de 14%. Podem ser desencadeados pelo uso de barbitúricos, rifampicina, ácido valproico, anti-inflamatórios, tabaco, álcool, infecções, cirurgias, estresse, etc. Porfiria por deficiência da ala-desidratase já é um distúrbio raro, decorrente da deficiência da ala-desidratase. Duas situações clínicas específicas podem causar inibição da ala-desidratase e deflagrar sintomas de porfirias: a intoxicação por chumbo e a tirosinemia hereditária do tipo 1. Clinicamente, a porfiria de DOS, como é chamada, tem manifestação muito semelhante à porfiria intermitente aguda, com crises intermitentes de paresias, dor em membros e vômitos. A coproporfiria hereditária é um transtorno autossômico dominante caracterizado por deficiência na coproporfirinogênio oxidase. Cursa com sintomas muito semelhantes ao da porfiria intermitente aguda, exceto pela presença de sintomas cutâneos, dor abdominal, sintomas neurológicos, sintomas psiquiátricos, cardiovasculares e lesões bolhosas em áreas fotoexpostas. E, por último, a porfiria variegata, que é um distúrbio autossômico dominante caracterizado pela deficiência da protoporfirinogênio oxidase. É comum especialmente entre brancos na África do Sul.
cursa com ataques agudos, similares ao da porfiria intermitente aguda. E os sintomas cutâneos englobam fragilidade cutânea, vesícula, bolhas, erosões, hiperpigmentação e hipertricose nas áreas expostas ao sol. Nas porfirias hepáticas agudas, observou-se um risco significativo de câncer primário de fígado em pacientes com porfiria hepática aguda, 0,16 a 0,8% ao ano, maior naqueles acima de 50 anos, não só de carcinoma hepatocelular, mas também de colangiocarcinoma. Para o diagnóstico de porfirina, é necessária a dosagem das porfirinas nas fezes e na urina. Na urina vai ser dosada quando ela for solúvel em água, e quando for insolúvel em água, vai ser dosada nas fezes. E as intermediárias na urina e nas fezes. O diagnóstico de porfirias com lesões bolhosas se faz a partir de uma queixa cutânea. Assim, são medidas porfirias urinárias e fecais, que se forem normais, a porfiria vai ser excluída. O diagnóstico do subtipo da porfiria vai se dar pela combinação dos achados das dosagens. Quando as lesões cutâneas forem eritemato-edematosas, como queimação, eritema, erosões ou edema, vai se medir a porfirina eritrocitária, que se for normal exclui o diagnóstico e se for elevada faz o diagnóstico. Quando forem crises neuroviscerais, pode-se dosar as porfirinas fecais ou quantificar a ALA e a PBG, que se forem normais, está excluído o diagnóstico. Com a quantificação da ALA e da PBG ainda normais, pode ser necessária medir as porfirinas fecais. Os achados vão dar o diagnóstico da combinação dos achados. Além da dosagem das porfirinas urinárias e fecais, existem outros testes de diagnóstico de acordo com o tipo de porfiria. Algumas não podem ser diagnosticadas por alguns testes específicos. Existe a varredura de plasma, o teste de Reish, fluorócitos, quantificação de ALA e também o teste genético. O tratamento é baseado no tipo de porfiria. Tem muito a ver com evitar a fotoexposição, mudar a rotina do paciente, deixar ele sair à noite, ficar em casa de dia, e mais alguns cuidados com relação a cada doença específica. Por exemplo, na porfiria cutânea tarda, a flebotomia faz parte do tratamento. Na porfiria intermitente aguda, porfiria variegata, coproporfiria hereditária e a porfiria de DOS, é necessário o uso de sintomáticos para controle da dor, controle de náuseas e vômitos, taquicardia, hipertensão e convulsões, e o tratamento específico, né? Recentemente foi desenvolvida uma nova droga que está liberada, mas não está incorporada no SUS ainda. Então, como mensagens finais, para todos os pacientes com porfiria, está indicada a investigação com testes bioquímicos hepáticos, investigar comorbidades hepáticas e uma ultrassonografia de triagem. Para pacientes que já têm testes bioquímicos alterados e diagnóstico de porfiria, um segmento clínico habitual da hepatologia, evitar os desencadeantes, ultrassom anual e elastografia. O ultrassom para vigilância de hepatocarcinoma seria semestral quando for uma doença com alto risco de hepatocarcinoma, que são os pacientes com as porfirias hepáticas agudas. Muito obrigada.